Olá, estamos hoje com o Dr. Carlos Fonseca, que é implantodontista na Clínica Ágil, faz um trabalho brilhante com cirurgias fantásticas, com parceria com o Dr. Tiago Haru Ferraz, e juntos brilham com o implante na Clínica Ágil. Bem-vindo, Dr. Carlos, é com você. Oi, Dani, tudo bem? É um prazer enorme conversar com você hoje também e falar um pouco sobre a implantodontia, que foi a especialidade, né, que eu e o Thiago escolhemos para seguir e que com certeza é uma especialidade que veio há um tempo aí para revolucionar a odontologia em si, né, com um tratamento que muitas vezes preserva os dentes, né, os demais dentes, evitando que a gente tenha que fazer próteses fixas, né, e com certeza veio para revolucionar a odontologia, né? Simplesmente o implante ele é fantástico e nos auxilia, porque antes do implante nós tínhamos que realizar muitos desgastes nos dentes para fazer grandes próteses, pontes, e hoje com o implante nós conseguimos preservar mais dentes e trabalhar de uma forma melhor para o paciente, estabelecendo a função, a estética e tudo mais, né, doutor Carlos? Então, eu tenho Com algumas certeza. perguntas de pacientes para você. Eu gostaria que você me respondesse. Então, no caso de risco da cirurgia de implante, os pacientes me perguntam muito a respeito desses riscos, quais são as maiores dificuldades. Você pode me falar sobre isso? Perfeito, Dani. É importante a gente lembrar que o implante ele não se trata de um procedimento experimental, né? A gente já tem publicação científica há praticamente 3 décadas, né, vem se fazendo os implantes da forma como nós executamos basicamente hoje. Então, nós temos aí uma retaguarda científica para afirmar que o implante ele é um tratamento seguro e ele é um tratamento que pode ser realizado na grande maioria dos pacientes. Existe sim algumas considerações que a gente tem que fazer, né, algumas avaliações individuais para cada paciente. Então, eventualmente, o paciente já tem algum tipo de comorbidade ou algum tipo de doença existente que talvez tenha que ser avaliada previamente, por exemplo, alguma proteção ou, por exemplo, osteoporose, enfim, algum outro problema médico, né, que precise ser avaliado. Mas uma vez que isso esteja controlado, a gente, obviamente, até o Thiago comentou na entrevista que fez com você, eventualmente a gente tem que fazer contato com o médico do paciente, né, ou pedir alguns exames complementares para verificar a condição de saúde dele. Mas uma vez que tudo estiver ok, o procedimento em si é um procedimento seguro, é um procedimento, como o Thiago comentou, mais simples muitas vezes do que necessariamente remover um dente. Então, o risco é muito baixo, uma vez que tenha controlado todas essas situações do paciente, né? Uma vez feito uma ótima anamnese e o paciente estando com uma saúde equilibrada, realizando uma boa cirurgia de implante, cumprindo à risca todo o protocolo, é claro que tudo será muito bom, né, doutor Carlos? Perfeito, é exatamente isso, Dani. A gente até, de uns anos para cá, fez aí uma revisão de toda a anamnese que a gente faz na Clínica Ágil, né, toda a documentação que a gente trabalha com o paciente, justamente para ter mais segurança em todo esse controle de saúde dele, enfim, de todo o histórico médico e odontológico, para saber a condição atual dele, se tem como a gente dar continuidade em procedimentos cirúrgicos ou se a gente eventualmente vai partir para um procedimento mais conservador quando é necessário, né? Então, esse risco que é exatamente isso. Planejamento, muitas vezes a gente decide que talvez o implante não seja uma boa opção e tem que partir para outro caminho. Mais uma vez que tudo estiver controlado, com certeza o implante é uma ótima alternativa, né? E aproveitando isso que você está falando, doutor Carlos, pegando esse gancho, só esclarecendo, porque alguns pacientes às vezes me perguntam, mas Dani, por que você solicita tantos exames? A gente já não pode começar o implante e já fazer já de imediato? Está aí a nossa resposta, né, doutor Carlos? Porque justamente nós temos que ter uma certeza de toda a saúde bucal e corporal,
integrada desse paciente antes de realizar qualquer procedimento, não é mesmo? Sem dúvida. Em algumas situações a gente acaba separando um pouco a parte bucal do restante do corpo, mas como você mesmo disse, você fala muito em energia corporal, né? O corpo é um só e a boca faz parte desse corpo, né? A gente não trata um paciente, a gente não trata um dente, mas a gente trata um paciente que tem dente, né? E pensando nesta concepção, a gente precisa entender que o paciente precisa estar em equilíbrio e a saúde dele precisa estar ok para a gente dar continuidade em todo o tratamento odontológico, né? Obviamente, a questão dos exames ela é super importante para a gente ter um planejamento adequado e, principalmente, saber indicar o melhor tratamento para o paciente, né? Com certeza. Doutor Carlos, temos mais uma pergunta dos pacientes, que é em função de idade. Se a idade interfere para a cirurgia e a colocação do implante. O que você pode falar sobre isso? É interessante essa questão da idade, porque normalmente o nosso público é um público com uma idade um pouco mais avançada, né? É o que alguns convênios estão chamando de adulto mais, né? É o nosso principal paciente. Mas o jovem, né, em várias situações, ele acaba sendo exposto a traumas dentários e eventualmente tem perdas dentárias a partir desses traumas, né? Então, muitas vezes cedo, com 14, 15, 16, 17 anos, já tem algum tipo de perda. Quando é um dente anterior, que é estético, muitas vezes a gente tem que ter uma abordagem mais rápida para conseguir resolver o problema. Um tempo atrás, os pacientes achavam que, os dentistas, na verdade, achavam que ok da gente fazer já a recolocação com implantes, mesmo em regiões anteriores para pacientes mais jovens. Mas, hoje em dia, a literatura já demonstra que a gente precisa aguardar efetivamente o término do crescimento, tanto em meninas quanto em meninos. Aí a gente tem uma faixa etária um pouco diferente, mesmo que, na verdade, é o que a gente estabelece na ortodontia, né, para avaliação. Então, a gente, baseado também nesse desenvolvimento ósseo, a gente tem que aguardar o término do crescimento para partir para o planejamento com implantes. Porque, senão, o implante, a gente pode fazer uma analogia do implante com um dente de leite, por exemplo, de uma criança que não cai. Então, esse dente ele fica em infraoclusão, ou seja, ele fica abaixo dos outros dentes. Os outros dentes se desenvolvem junto com a tábua óssea, mas aquele dente fica abaixo desse nível dentário. E isso acontece também com os implantes quando a gente instala muito precocemente. Ele acaba ficando em infraoclusão, então esteticamente ele fica inadequado, a gente teria que fazer novas reposições de prótese, né, ajustes protéticos que nem sempre são possíveis, né, porque a gente tem um limite de prótese que a gente consegue trabalhar uma vez que o implante não esteja na posição correta. Então o Thiago falou, né, na outra entrevista de posicionamento tridimensional do implante, que é justamente a localização ideal que o implante tem que estar colocado na boca para a gente conseguir reabilitar com a prótese. Então, nesse caso, para pacientes muito jovens, o ideal é aguardar justamente o crescimento, a finalização do crescimento, e aí sim a gente fazer o implante, tá? E no caso de pacientes adultos e pacientes já numa terceira idade? Muito bem. Então, adultos, a princípio, e a terceira idade, a gente não tem um limite de idade, né? Recentemente até a gente atendeu uma paciente de, acho que era 84 anos, e ela precisava fazer uma reabilitação grande com implantes, 5, 6 implantes para uma prótese protocolo, né, que é completa. E aí ela até brincou com a gente, falou assim, poxa, mas eu não sei nem se eu vou viver mais 2 ou 3 anos, como que eu vou fazer uma prótese dessa? Você acha que é importante, é necessário? Aí a gente falou, não, a qualidade de vida que a senhora vai ter vai ser tão grande que independe do tempo, e a senhora está super saudável, super bem, a senhora tem que fazer esse investimento na sua saúde, né? E ela concordou em fazer, ela tinha uma saúde ok, a gente pediu todos os exames, conversou com o médico, tivemos que aparar algumas arestas, mas a princípio deu tudo certo. Finalizamos a prótese e ela ficou realizada com o tratamento, ficou super feliz. E é até importante falar uma coisa, para que todo mundo entenda a importância dessa interdisciplinaridade, né?
o médico ele indicou o tratamento com implantes ou a reabilitação com o dentista, não necessariamente com implante, mas a reabilitação, porque a paciente tinha um problema gástrico grave, né? Ela tinha uma úlcera gástrica, principalmente porque não conseguia mastigar os alimentos. Então, ela não conseguia triturar, e isso não possibilitava uma digestão adequada do alimento. E essa falta de digestão acabava piorando essa questão gástrica dela. O médico indicou para que a gente fizesse a reabilitação protética para a paciente conseguir comer com mais eficiência, e ela falou que melhorou muito essa questão gástrica. Para ela foi uma mudança de vida. Então, tá aí um exemplo clássico de que não existe idade e que, na verdade, pelo contrário, né, muitas vezes faz parte do tratamento do próprio paciente, a reabilitação protética, né, com implantes, né. E é mais uma prova de que nós temos que tratar o paciente como um todo, porque foi Sim, uma sem dúvida. fusão de um tratamento médico e odontológico que restabeleceu a saúde por completo dessa paciente. Parabéns, doutor Carlos, incrível, Perfeito, incrível. perfeito. Temos mais uma pergunta de paciente a respeito do pós-implante e os cuidados que o paciente precisa ter no pós. Perfeito. O pós-operatório imediato do implante, o Thiago comentou um pouco da questão de dor, desconforto. Normalmente, dependendo da reabilitação, obviamente, ele é um tratamento controlado com a medicação, tranquilamente. E após a reabilitação protética, o controle basicamente é a higienização, tanto com fio dental quanto com escova. Para próteses extensas, a gente precisa usar alguns outros equipamentos, como hoje em dia se usa rotineiramente, que é o water pick, que é um mecanismo de jateamento de água que a gente faz abaixo da prótese, na conexão protética com os implantes. Então é interessante a gente utilizar também. E algumas escovas interdentais para higienização embaixo da prótese. Então, isso são alguns cuidados que precisam ser feitos, né? Um cuidado que o paciente tem que ter no pós-instalação da prótese. E é um cuidado para a vida toda, na verdade, né? Assim como o paciente eventualmente teve algum problema durante a vida que causou a perda dentária, ele também pode perder os implantes. Então, precisa desse cuidado, dessa higiene, e principalmente ele precisa fazer um retorno ao dentista anual para a gente fazer esse controle, tanto radiográfico quanto o controle de higiene mesmo, para ver se está tudo seguindo como a gente espera, né? Se não está tendo muita perda óssea, se a conexão está correta, se não fraturou, parafuso, enfim, a gente tem que ter esse controle para ver se está tudo bem. Então, é importante todos os pacientes terem isso em mente. O controle anual é importantíssimo e faz parte, na verdade, do tratamento com implantes, né? Eu digo que não é um tratamento que finaliza, a gente tem que sempre ter esse controle para não ter nenhuma surpresa ruim no futuro, né? É como um carro, né, doutor Carlos? Precisa de manutenção. Exatamente, é como se fosse um carro, a gente não pode simplesmente colocar gasolina e sair andando todos os dias, a gente precisa parar de vez em quando e ver se está tudo bem, precisa fazer um check-up, né, para ver se está tudo correndo como a gente espera, né. É isso mesmo. Doutor Carlos, foram muito, muito interessantes, suas respostas foram esclarecedoras. Muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu carinho com os pacientes, pelo seu trabalho fantástico com o doutor Tiago, com os implantes na Clínica Ágil. Eu gostaria que você desse uma mensagem final de carinho para todo mundo que está em casa e está nos ouvindo agora. Muito bem, Dani. Eu entendo que a gente consegue trabalhar com mais efetividade, mais qualidade, quando a gente está num ambiente de trabalho satisfatório, com pessoas que trabalham da mesma forma, numa mesma sintonia, né? Eu enxergo muito isso no Thiago, porque a gente está junto aí desde 2003 praticamente, então é um parceiraço, amigo pessoal e fora isso um parceiro de trabalho fantástico. E dentro da Clínica Ágil a gente encontrou pessoas que são muito parecidas com a gente. Então, vários pacientes são apaixonados e eles chegam para a gente super ansiosos. Mas e agora? Eu queria que a doutora Daniela fizesse meu implante, eu não sei se vai ser igual. E aí eles passam com a gente fica feliz em ouvir que eles sentem da gente o mesmo tratamento que a doutora Daniela
consegue proporcionar e parece que a gente fala exatamente a mesma língua. Então, conhecendo todos da Clínica Ágil, eu enxergo que a gente tem muita coisa parecida e isso que faz com que o trabalho seja prazeroso e que a gente consiga bons resultados, né? E eu fico muito feliz em fazer parte e fico muito feliz de ter sempre um feedback bacana aí dos pacientes e a gente sempre se dá muito bem com todo mundo. Obrigadão e fico à disposição, eventualmente, para a gente fazer uma nova conversa aí. Tá bom, Dani? Muito obrigada, doutor Carlos, gratidão e muito obrigada a todos vocês que estão aí em casa e que estão nos assistindo agora. Juntos sempre, um beijo no coração de vocês, eu amo todos vocês. Beijo, tchau! Tchau, tchau.